Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um SACast, nosso podcast para você empresário, empreendedor. A gente só traz gente aqui de sucesso, gente que tem resultado para te ensinar como você vai performar mais também no seu negócio. Então, desde já eu já quero te pedir uma coisa: inscrição no nosso canal. A maioria das pessoas não estão ainda inscritas aqui, então faça a sua inscrição, já manda esse podcast e já compartilha para o máximo de pessoas que a gente tem uma história aqui de uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida, tivemos vários desafios e atua hoje no mercado, que o erro tem que ser o mínimo possível, mercado de eventos. Quero chamar aqui a Bia, onde ela vai falar um pouquinho da sua história e contar pra gente sobre essa empresa maravilhosa que vocês vão conhecer. É surpresa. Vamos lá, tudo bom, Bia? Tudo bem? Então, eu queria agradecer primeiramente a oportunidade, né, eu estou muito feliz de estar aqui, né, e eu quero mostrar o máximo que eu puder aí para vocês. Vai ser incrível, vamos conversar. E começa pelo teu sobrenome. Eu ia falar teu sobrenome de começo aqui, eu falei, não, é chique demais. Fala você. É Bia Kreninski. Kreninski, vem da Isso. onde? É austríaco. Austríaco, ó, a coisa tá ficando ainda mais chique, que legal. Bia, você tem uma empresa que já tem 15 anos. 15 anos de mercado e já é uma empresa consolidada. A maioria das empresas em 5 anos já estão quebrando. Conta um pouquinho dessa história pra gente. E eu sei que essa história tem muito entrelaçado com a própria Bia. Então conta pra gente, quais foram os desafios que você passou, como é que você chegou até aqui? Então, o meu começo ele foi bem simples, na verdade, né, as minhas filhas eram pequenas, eu tenho 2 filhas. Aham, E eu estava desempregada, então surgiu a oportunidade através da minha cunhada de começar, ela trabalhava para um buffet de balões, né, com balões, sim, e surgiu essa oportunidade de eu ajudá-la. que legal. Então, através dela que eu conheci esse mundo dos balões, que até então eu nem sabia que existia Tu não tinha uma noção profissão nenhuma. nenhuma. Ah, Até então eu não sabia que existia nada a respeito. Aí eu comecei a pesquisar, né, eu comecei a pesquisar sobre a decoração com balões e eu vi que esse mundo ele era muito maior do que eu sim. imaginava. E podia fazer, assim, cada cenário maravilhoso. Então, eu fiquei encantada, eu falei assim: Nossa, é isso que eu quero para minha vida". Que Então legal. eu comecei a estudar, comecei a me especializar, né, cada vez mais, e aos pouquinhos eu fui conseguindo os meus clientes. Mas como é que foi isso? Você começou a atuar nas festas, aí foi no boca a boca, e quais foram as dificuldades lá no começo e que você hoje talvez não passe tanto? Então, eu comecei com muito pouco recurso, Uhum, né. Então, no início, eu pedia para os clientes comprarem os materiais e eu ia lá só executar, né. Depois, conforme foi melhorando, eu fui, né, fazendo tudo, né, levando todo o material, cumprindo todos tudo precisava ali para fazer a entrega. isso. Bia, como é que foi a pandemia para você? Que agora pensando, esse mercado de evento foi muito atingido na pandemia, Aham. né. Como é que foi esse período? Então, na pandemia a gente teve que se, reajustar, né, se reinventar, na verdade. Então eu trabalhava muito com cestas, né, Uhum. então foi cesta de café da manhã, cesta de petisco, cesta de frutas, balão presente, e todas as cestas tinham balões, é claro, né, os balões personalizados, balões, o pessoal mandava muito presente, né, para os entes queridos, que eles não podiam visitar, mas eles mandavam muito presente. Quando tinha festas, eles faziam arranjos, né, e faziam a festa, online, Caramba, né, e cada um os na sua arranjos casa, e cada um recebia um arranjo em casa, então era como se eles estivessem participando, numa mesma né. festa. E isso funcionava bem. Funcionava Conseguia bem. fazer a entrega dos balões sem estourar, as cestas juntos e tudo Nossa, a gente funcionou. trabalhou muito até Muito? no Caramba, que interessante. Nunca imaginei, assim. Tenho colegas que eram da área de eventos e muitos deles fecharam lá suas portas e não uhum. conseguiram seguir. Que bom que você conseguiu se transformar. Isso já aconteceu outras vezes na sua vida? Sempre foi assim? De você ver uma oportunidade, ter que se transformar, ter que mudar para poder se adequar e continuar tendo receita, continuar levando a vida? Então, desde quando eu comecei a trabalhar com balão, né,
Eu procuro sempre estar aprendendo, sempre estar atualizada, né. Sim. Eu vou em todos os eventos possíveis, eu viajo bastante, né, para buscar mesmo os conhecimentos da atualidade, o que está de novo no mercado. Então isso aí, ele já me deixa muito segura, né, do que tem. Então eu não preciso ficar muito, eh, mudando de Você acabou tendo essa estabilidade já, essa segurança a partir do teu conhecimento sim, e desenvolvendo isso. Eu sei que você começa a atuar já há algum tempo, você já atende algumas empresas grandes. Eu não sei até que ponto você pode falar o nome delas ou alguma coisa assim, mas você tem um grande case, né, você como empresa. Como é que foi entrar nesse mercado, um mercado mais high ticket? Qual é o segredo para conseguir entrar aí nesse mercado? então, o segredo é sempre ter uma boa entrega, né, porque sempre tem gente olhando o que que você faz, Uhum. né. Então, assim, eu comecei claro que tem que ter uma divulgação muito boa, né, então, assim, tudo que eu fazia, eu postava, então eu estava sempre, postando tudo e teve um determinado momento que eu fui contratada para fazer uma decoração de um jogador de futebol. Né. Caramba, E legal. através dessa decoração, tinha uma decoradora, assinando, né, essa decoração, e que ela fazia muitas, decorações de artistas, Sim. né. Aí ela viu o meu trabalho, gostou do meu trabalho e começamos durante muitos anos, a trabalhar juntas, né. Hoje eu ainda faço trabalho para ela, né, até hoje, mas ela foi, assim, quem me deu o pontapé inicial, vamos colocar Aproximou assim. desse público. Isso. Mas, eu achei tem um ponto primeiro Que interessante no que é, você falou. que eu já tinha feito uma decoração menor para uma cunhada dela, para filha de uma cunhada dela, Ela entendeu. também conheceu lá o teu Sim, trabalho. Aí reforçou nessa que ela estava é que assinando, esse era muito maior, né. era Então muito assim maior. Então, você já deixou um ponto aqui muito interessante, que é um ensino para as pessoas, que é fazer a entrega de excelência sempre, porque tem gente olhando, tem né. sempre alguém olhando. O Eu esse eu penso sempre que é como se eu fizesse a decoração das festas das minhas filhas, Que né. legal. Então assim, eu quero dar o meu melhor em qualquer decoração, indiferente dela ser menor ou maior, é o meu melhor que vai ser dado ali. Que E é isso incrível. que eu passo para os meus ajudantes, que eu passo para todo mundo que trabalha comigo. E o que você coloca como o principal combustível para esses 15 anos aí de empresa? Nesses 15 anos, o que foi seu principal combustível aí para continuar crescendo? Eu acho que o principal combustível é o amor que eu tenho pelos balões, né, essa paixão aí que me acompanha todos esses anos. E assim, pra muitas pessoas a decoração com balões são só os balões, e para Uhum. mim não é, né. A decoração com balões para mim é o sorriso da criança entrando na festa, é a emoção dos pais, é aquele resultado que eu fico por dias admirando lá as fotos, Que né. Eu legal. entro no meu Instagram, eu entro nas minhas redes sociais e fico: "Caraca, meu trabalho é muito lindo". Que incrível, que Eu incrível. sou realmente apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que é isso daí que me mantém e eu vou ficar aí durante muitos anos ainda, se Deus quiser. Que legal. O orgulho, né, de conseguir fazer uma entrega de excelência onde você mesmo fica, né, feliz com Sim. aquilo. Você fica ali acompanhando mesmo, olhando as Olha, fotos? sim, com certeza. E se eu pudesse, eu estaria em todos os eventos, em todos os eventos. É que é cansativo, não dá para ir em todos. Mas a minha equipe, ela é bem treinada, né, executa com perfeição também. E Como foi para você hã. essa porque, assim, é muito comum o empresário ter uma paixão, ele ama o que faz, ele quer fazer com excelência, ele começa a fazer, começa a dar resultado, as coisas começam a crescer, e ele chega num ponto que ele precisa começar a delegar, para ele Uhum. continuar crescendo. Como é que foi essa ruptura para você? Você começou a ter que ter ali eventos que você não vai estar junto, mas que deve acontecer com excelência. Eu vou confessar que no início foi bem difícil, né, é bem difícil, porque você sempre acha que, nunca vão fazer igual a você, né, que nunca vai ficar perfeito. Sim. Eu precisei de bastante tempo para colocar na minha cabeça que não é assim que funciona, né. Então, assim, eu treino cada um
né, pessoalmente, eu dou treinamento para eles, né. Todo mundo que entra na minha equipe, quem treina sou eu. Então eles ficam exatamente do jeito que eu gosto, do jeito que precisa ficar. Quando você fala exatamente, você está Uhum. falando que ele passa a ser uma cópia sua, fiel, perfeita, ou tem ali ele chega até certo ponto, você ainda faz um pouquinho melhor? Então, tem alguns trabalhos que precisa ser eu, né, Uhum. a parte das esculturas mais elaboradas, né, que é um trabalho que a gente não faz, frequentemente, então, eu preciso ir nesses eventos. Agora, as decorações que são mais, que têm um grau de dificuldade um pouco menor, eles executam com excelência. Então Aí eu posso ficar tranquila, mas sempre, claro, antes deles saírem do evento, eles me mandam fotos e vídeos de tudo, passando pela minha aprovação, eles são liberados. e quanto tempo demorou essa adaptação? Para eu conseguir delegar? Começar a delegar? Isso daí foi em torno ali de 1 ano, mais ou menos, de para eu poder, Ter né, essa ter essa soltar com mais é. tranquilidade. Nesse período de 1 ano, o que que acontecia? Você deixava lá o pessoal fazendo, ia lá, corria para olhar depois, mais ou menos isso? Eu ia em todos, assim, eu chegava exausta em casa, não tinha vida. Foi bem difícil, foi bem complicado. Essa é uma linha muito tênue, né, a pessoa perceber que ela está chegando no ponto onde ou ela vai delegar, ou ela vai ficar tão exausta que ela não vai conseguir continuar crescendo Sim. e talvez até recue, né, acabe diminuindo a empresa. Nesse formato que você faz hoje, qual, quando a gente fala de evento, tem que ser perfeito. É místico isso, né. Tem que ser perfeito e é sempre perfeito? Ou pode acontecer de ter problemas, mas você conseguir resolver de forma que as pessoas nem percebam? Sim, a gente precisa ter sempre a solução, né. Problemas acontecem, não tem jeito, mas a gente precisa sempre ter a solução, o serviço tem que ser, entregue e tem que ser entregue com perfeição, com excelência. Eu trabalho com clientes muito exigentes, Uhum. então não é para entregar qualquer coisa, a gente tem que trabalhar com excelência. Teve alguma experiência, que você pode contar aqui pra gente, que tenha acontecido um problema e o problema era grave e que vocês conseguiram contornar a situação? Teve uma das minhas primeiras meus primeiros eventos, né, assim, eu ainda estava com muito pouca experiência, foi, Aham. assim, bem desafiador para mim, mas foi assim, eu fui contratada para fazer um paredão de balões, e nisso começou uma chuva muito forte e o salão começou a inundar, né. E a cliente, ela decidiu trocar de salão, assim, o painel já estava pronto, já estava inflado. Caraca, É. Aí ela contratou uma Kombi, né, daquela aberta, botou os balões em cima na chuva, meu né, Deus. então assim, eh, o rapaz jogou a cordinha lá, eu só escutava os balões estourando, foi desesperador. E quando chegamos no outro espaço, o outro espaço ele era, assim, muito maior do que o primeiro, né. Hum. E eu não tinha levado estrutura, eu não tinha me programado para aquele local, então, assim, eu tive que ter um pensamento muito rápido de como que eu ia fazer, porque ela queria diminuir o espaço, né, com o meu painel, né, e eu não tinha estrutura ali. Então eu tive Caramba. que, prender no teto, prender no chão, amarrar de todas as formas para poder, ser entregue, e graças a Deus foi entregue com perfeição. Tá lá no meu site, a foto desse Olhando a evento. foto, é tudo Eu sei perfeito, a né. história daquela foto, mas ninguém conhece, né, o É sufoco que foi para entregar aquela festa. Ó, dentro Hum. dessa tua história, a gente já tem aí o ensinamento dos bastidores, né. Às vezes a gente olha ali o outro prestando serviço, tendo um serviço maravilhoso, o nosso concorrente, mas não conhece os bastidores, não sabe o que que teve de desafio e acha que só a gente tem desafio, né. E quando na verdade todo mundo tem seus desafios, tem suas necessidades e saber contornar. E um outro ponto aí também é que você estava lá, você conseguiu contornar porque você estava lá. Talvez fosse só a tua equipe, não tivesse essa condição de fazer isso tudo acontecer. Você tem essa percepção também? De
por você estar lá e esse conhecimento que você investiu tanto tempo para ter, te levou a ter esse resultado? Então, quanto à equipe, né, eu sempre deixo eles bem, na verdade, eu faço sempre a pergunta, né: "Ah, o que que você faria se acontecesse isso?", Ah, né, legal. porque eles precisam, estar prontos para qualquer imprevisto, Sim. né, mesmo se eu não estiver lá. Então eles têm que saber resolver qualquer situação. Você cria um plano de contenção, então, meio que eles são treinados também para o erro, para o que Sim, vai dar errado. é. Igual quando eles olham a decoração: "Ah, Bia, tá bom?". Eu falei: "Não sei, na sua visão, tá bom?", né. "O que que você faria de diferente? O Sim. que que tá errado?", né. Eu faço com que eles tenham a mesma visão que eu tenho. Qual é a visão que você tem sobre você mesma como empresária em relação a você se acha uma pessoa mais rígida, mais flexível? Qual é a tua visão? Eu sou, vamos colocar assim que eu sou meio termo, É. né. Eu sou uma pessoa legal, mas eu gosto de, eu gosto que o trabalho seja feito com perfeição, então eu sou exigente, Sim. né. Dentro da parte do trabalho, eu sou bem exigente. E algumas pessoas que trabalham com você são da sua família, certo? Sim, Trabalhar com família, que é um outro desafio que a gente tem muita gente aqui assistindo. E, aliás, compartilha já esse vídeo, vou te pedir mais uma vez, compartilha, deixe seu comentário aqui, o que que você acha da história da Bia. Essa pessoa que tem esse desafio de trabalhar com familiar. Como é que foi isso para você? De separar a empresária aliás, existe essa separação da empresária, da pessoa que é a família ali, o momento de falar sobre a empresa, o momento de estar em outro papel, você tem essa noção de separação, não? no início foi bem complicado, né, Uhum. até ter essa separação, mas essa separação é necessária. Então agora a gente tem um horário, né, de trabalho, né, e fora do horário de trabalho a gente realmente não conversa sobre trabalho. E todo mundo respeita isso. O Respeita isso. horário é tal, a gente só Sim, vai falar dentro desse horário. Que interessante. é. Mas não fica de Fica coçando, fica. Dá vontade de falar, mas, a gente respeita. Mantém essa disciplina. Sim. Interessante, muito interessante. O o mercado também, e você abriu uma coisa que eu nunca nem imaginei, que as pessoas fazem decoração para um velório. O mercado ele é muito versátil, né, muito aberto. Sim. Como é que é para você conseguir atender um mercado tão amplo? E isso é um desafio maior? Ou é melhor e também como é que foi para você nichar isso, né? Você poderia trabalhar com várias áreas de eventos. Por que balões? Você falou que ama isso, mas por que que estrategicamente isso é o mais interessante? E por que atender todas as áreas, não uma só específica? Então, os balões na verdade a gente, eu comecei trabalhando com vários, né, em vários setores, fazendo a decoração completa, Uhum, e daí tem aquele negócio de um investimento contínuo, você precisa ter espaço para guardar o material, você precisa ter, né, o transporte para levar, o transporte para buscar. Os balões você vai lá, monta, né, tem algumas festas que você vai que pedem a desmontagem, uhum. mas vai lá, monta e Acabou. acabou. Né, você não precisa ficar durante a festa, você não precisa voltar lá para buscar, a não ser quando você trabalha com estruturas, né. Uhum. Então, assim, pra mim foi um facilitador, Margem de né, lucro também maior? também é Ou não? maior. Sim, E, o cliente que, quando contrata os balões, ele já sabe mais ou menos o que ele quer, que é diferente da decoração completa, sim, né. Então, assim, é mais fácil de fazer o fechamento. entendi. Hum. E essa questão de abrir muito o leque, atender outros mercados, desde velório a festa de 90 anos, por como é que funciona isso? Você se adequa a cada necessidade? Como é que acontece isso? Hoje eu tô bom de bater nesse microfone, hein, já bati 3 vezes, não é não, Alex? Depois a gente vê pra comprar outro. Então, a nossa empresa, ela é especializada em balão, Aham, né. E as pessoas quando elas procuram, elas já falam: "Olha, eu tenho,
aconteceu tal coisa e eu quero colocar uns balões em homenagem. Eu quero colocar já fiz evento, já fiz decoração de velório e já fiz decoração de 100 anos, né. Sim. Então, assim, já entreguei balão para maternidade. Então, assim, as pessoas elas contratam, falam o que elas querem, a gente manda a proposta e elas fazem o fechamento. Mas existe uma necessidade especial para cada coisa ou não? Por exemplo, eu imagino que a forma de atender um velório deve ser diferente da forma de atender um aniversário, ou para você o processo é o mesmo? É basicamente o mesmo. É uma Basicamente o mesmo. decoração, Então né. o mais importante é a pessoa ter um processo bem definido para conseguir atender um mercado amplo. Sim, Esse é o é. ideal. Legal. Hum. E como que faz? Aí eu queria que você deixasse um recado para o pessoal. Como é que as pessoas fazem para conhecer o teu trabalho e contratar o teu serviço? Então, quem está buscando uma decoração diferenciada, uma decoração, bem voltada para É, para poder fazer algo, né, que seja, acima da expectativa, né, sim. surpreender as pessoas quando Então, chega lá. quem está buscando uma decoração, diferenciada com balões, né, é só entrar no nosso Instagram, @tropicalbalõesoficial e a gente, né, Conversa. conversa melhor. E queria também ouvir de você como é que tem sido, porque você faz parte do nosso clube de negócios, está recém-chegada, queria entender o que que você já tem ali de contatos, como é que tem sido a sua experiência até então. Eu sei que isso aqui não é programado, mas é de propósito, para você falar de forma genuína. Como é que tem sido a tua experiência dentro do Empresários S.A. até então? Então, eu tô sendo muito bem, acolhida, né, eu tô gostando muito dessa troca que estamos tendo, assim, com outras pessoas, né, de outras áreas, né. Eu tô, assim, muito feliz em poder, conhecer, né, e poder ter essa troca mesmo, Sim, né. muito legal, muito legal. Eu quero deixar então um convite para você. Você que quer conhecer um pouco mais como estar fazendo parte de um clube de negócios, conectar com pessoas, mas sem ser um peso dentro da sua rotina, sem ter um monte de obrigação, ou ter que largar um pouco do teu trabalho para poder fazer as obrigações do clube, do grupo, eu quero deixar esse convite. Aqui você vai ser acolhido de forma leve, para você fazer um network que realmente funcione, mas que você consiga colocar dentro da sua rotina sem ter grandes desafios com isso. Eu quero convidar você a participar de uma reunião online do Empresários SA ou uma reunião presencial para você que é aqui do Rio de Janeiro. A gente faz no Nova América, na Barra da Tijuca, em Caxias, e você vai ser muito bem recebido. Vai ser um prazer ter você aqui para fazer o seu pitch, falar do seu negócio e conectar com outros empresários. A gente está entregando mais um SAcast aqui. Foi um prazer conversar, Bia. Prazer foi E meu. as informações da Bia vai ficar aqui também na nossa descrição, em relação ao Instagram dela, para você conhecer melhor e principalmente entrar em contato para fazer uma cotação sem compromisso. Entender como é que é o ser. Fala, você pode citar algumas empresas que você atua já, que você atende? Sim, eu já, Casa Shopping, Norte Shopping, Barra Shopping, né, Várias. várias, Casa e Vídeo, então tem. Olha que interessante. Ela consegue atender grandes empresas e você com certeza vai ser muito bem atendido. Quero deixar esse recado, agradeço a oportunidade e, ó, segue e compartilha, já deixa aí. E se você deixar um comentário aqui, eu quero um diagnóstico empresarial, a gente tem aqui um gratuito para você. Deixa aqui nos comentários, a gente vai te enviar o link para você fazer nosso diagnóstico gratuito. Vamos que vamos, mais um SHCast. Obrigado, Bia, pela Obrigada. oportunidade. Vamos avançar. Tamo junto.